noite, meus irmãos. A nossa prece já foi feita, né? Linda, maravilhosa, com as nossas crianças. Então a gente só tem a agradecer a esse Deus maravilhoso, a esse Mestre Jesus, e pedir que continue com os nossos corações entrelaçados nessas bênçãos de amor e de luz. E a gente pede com o nosso coração a proteção a cada um de nós, encarnados e desencarnados. E assim, Jesus, pedimos pelo nosso irmão Anderson Cidade, que veio nos trazer a sua palavra de amor, a sua palavra de carinho, que esteja amparado pelo seu anjo de guarda, seus protetores e mentores espirituais, e que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para receber a mensagem da noite de hoje. Sendo assim, Senhor, te agradecemos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Que assim seja. Que assim seja. E o nosso irmão Anderson, vem para cá, que ele vai nos falar hoje. Persiste, segue, fonte viva, item 99. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Caiu um cisco do meu olho aqui durante a apresentação, daí borrou minha maquiagem. Mas vamos, boa noite a todos. Que o amigo Jesus esteja nos nossos corações, né? E abençoando todas as mães da dimensão física e da dimensão espiritual. O que acontece com a gente é que a gente está pronto para quase tudo, menos para as crianças. É difícil. Mas vamos lá. Não, estou aparecendo bem nas duas. Por incrível que pareça, estou até bonito numa daqui. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreve, colhe um ensinamento sobre os hebreus, né? E eu vejo que o povo hebreu é aquele povo que ficou escravizado no Egito. E a gente quase que desconsidera isso no tempo e na história e esquece dos fatos. Mas quando ele fala de alguns momentos do persiste e segue e dá exatamente o caminho para que a gente, nós, seres humanos, sigamos nossas jornadas apesar da dor, dos esforços que os nossos trabalhos exijam, que nossas profissões nos convidem a fazer, ou que as próprias desilusões da vida nos deixem, às vezes, sem vontade de seguir, né? Ele diz persiste e segue, não é insiste, é persiste. Porque tu já insistiu, tu está persistindo. Então quer dizer que tu já caiu, já levantou várias vezes e tu precisa seguir. É necessário que sigamos. Porque se a gente acompanhar a questão número 540 do Livro dos Espíritos, o professor Cícero ama falar bastante nessa questão, até para que a gente possa fixar algumas questões específicas que demandam muita atenção. Que do átomo ao arcanjo tudo se encaixa, né? Tudo se encadeia. Então tudo na natureza tem um propósito, tem um objetivo. Então ele vai afirmar ali no texto que se por um acaso, depois de tu lavrar a tua terra e ter feito calo nas tuas mãos, mesmo assim vier uma enxurrada e levar tudo, os germes e os vermes vão se encaminhar de fazer aquele insumo e manter aquela terra nova e pronta de novo para ser semeada, né? Então, mesmo que tu ache que o que tu fez não está valorizado, né? Aquilo serviu para algo dentro do processo todo da natureza. Então, tudo se encadeia, tudo tem um porquê na vida. Até os momentos que a gente pensa que não tem nada mais, né? O que a gente nota, assim, que a doutrina espírita, como nos apresenta essa ideia de sobrevivência da alma, da imortalidade da alma e sobrevivência do espírito, então nós não morremos, nós mudamos de roupa. Mas a gente vem para o corpo físico e fica tão apegado, eu vejo assim como a gente tem um apego demasiado, né? Então, eu imagino que a gente seja tão apegado quanto necessário também, para não querer sair daqui de uma vez, né? Porque tudo tem um propósito.
Então a gente não pode sair antes do tempo, mas também não pode demorar demais. Mas o tempo, quem sabe, é o chefe e não nós. Vai chegar um dia que nós vamos abandonar essa veste, vamos deixar ela dentro então do guarda-roupa da vida, né? Que é entregar então para cremação ou para um sepultamento o corpo, mas o espírito sai ileso daqui e vai para a dimensão espiritual para ter de novo com os seus. E isso é fantástico. Isso é exatamente o momento que ele também atribui ali dos cabos das mãos, né? O corpo já está utilizado, já se usou, já se desgastou por demais. Então é hora de entregar esse e pegar um novinho, porque o perispírito ele é indestrutível, né? Cadê o estudante, o rei das perguntas, se escondeu? Conseguiram tirar ele de cena, né? Mas o que acontece? Nós não somos, nós estamos aqui. Nós somos a humanidade, mas o nosso espírito imortal, ora encarnado, ele sobrevive a tudo isso. Então, independente dos fardos ou dos momentos que tu estiver vivendo, olha, tudo passa. Né? Tudo passa, tudo mesmo passa. E o Mário Quintana, né, na Poesia Fantástica, eles passarão, né, e nós passarinho. Né? Eu passarinho, ele diz, né, na verdade. Mas vamos dizer nós, porque a gente vamos tomar a fala dele para todos nós. E como quando a gente não se utiliza muito das dores do cotidiano, que as coisas que parecem grandes ficam menores. Se a gente para olhar, né? Nossa, disse ontem uma pessoa para mim, e eu acabei falando umas coisas que talvez ela esteja pensando ainda, né? Ela disse, perdi o meu marido. Não perdeu? Não. Mas como assim não perdeu? Não perdeu. Porque querendo ou não, mesmo que ela não acredite na sobrevivência da alma e na imortalidade do espírito, ela vai entender que nas lembranças, os que foram para a dimensão espiritual seguem vivos nos nossos corações, nas nossas mentes, não é assim? Fecha os olhos e tu lembra dos teus melhores momentos da tua infância. Basta fechar os olhos. Tu entra para dentro de um processo maravilhoso, são nossas memórias, e tu lembra de tudo que foi fantástico na tua existência. E a grande diferença dessa dimensão para outra é que na dimensão espiritual tu vê tudo. Mas tudo mesmo, né? Tu vê coisa que tu não imagina que tu fez, mas foi tu que fez. E lá tu entende o porquê que às vezes tu vai ter que esfolar tantas vezes teu joelho. Claro, nem todo mundo é desse tempo, né? Mas no tempo que nós éramos crianças, que já faz bastante tempo, nós tirávamos a tampa do dedão. Hoje não tem mais isso. Porque não existe mais o mertiolate na fórmula original. Né? Tem, mas não é aquele. Lembram? Mertiolate? Sopra, sopra, sopra. Assopra que passa. Passa nada. Eu acho que ele é um remédio espiritual, porque ele ia na alma da gente, né? Ele não ia no corpo físico. Então, às vezes, se por um acaso a vida te machucou, existe um remédio adequado para aquele machucado. No entanto, existem alguns machucados que são emocionais, que vão demandar de uma atenção um pouco maior, de um zelo um pouco maior. Vão demandar de um carinho mais expressivo. Muitos tempos se chamou de, não, é bobagem, abre a janela, que está tudo bem. Hoje se usam medicações para isto. E isso é tratado com muita seriedade, porque é um dos males que tem levado muita gente dessa dimensão para a dimensão espiritual, que é as doenças mentais, as doenças emocionais, né? Então a gente cuida quando está levezinho, que é para não ter que resolver quando ficar grave. Então às vezes as pequenas questões que tu não resolve, os pequenos machucadinhos quando são emocionais, quando não resolve, eles se transformam numa coisa que tu não consegue mais resolver sozinho, daí tu demanda de atenção da terapia, que é algo fantástico e maravilhoso. Mas durante muito tempo se falou que era ruim, que o cara lá que era chamado de psicólogo, outro cara que era chamado de psiquiatra, eram os caras que só tratavam os doidos. Só que a gente vai descobrir que um percentual muito grande de gente precisa desta atenção. Porque são os machucados e que nem todo mundo pode ver. Por isso são extremamente importantes. Então eu não posso diminuir a dor do outro
E nem dizer que isso passa. Não, tá tudo bem. Abre a janela, pega um pouco de sol, que claro, é muito boa, vitamina B12 maravilhosa, D maravilhosa. Tudo é maravilhoso quando é vitamina. Mas só que o que para mim é bom pode ser que para o outro seja um sacrifício. A pessoa sofrendo de pânico não consegue ir no mercado comprar pão, gente. Não consegue ficar na fila da padaria. Porque ele acha que vai cair um míssil no pé dele, ele vai morrer e ninguém vai ver ele morto e ninguém vai ajudar. O pânico faz isso com a mente do sujeito. Então são machucados que a gente não consegue identificar. Então nós precisamos valorizar e sempre entender os sinais que a vida nos proporciona ver quando a pessoa precisa de alguém para ajudar a persistir, para ajudar a seguir. Então cabe àqueles que têm os olhos mais atentos de terem mais atenção com os outros. Então a gente precisa, em primeiro lugar, não julgar. Em segundo, estar pronto para dar a mão e seguir um pedaço do caminho. Às vezes a pessoa não consegue descobrir o endereço do terapeuta com muita facilidade. Ou diz que foi e não foi. Não, tá tudo bem, eu fui lá num amigo meu, lá ele botou um parafuso no lugar, deu tudo certo. Não é que nem Fuca. Fuca a gente levava um alicate, um pedacinho de arame, não tinha erro. Não tinha, né? É verdade ou não é verdade? Só que os veículos ficaram mais eletrônicos agora. Então só alicate e arame não adianta mais nada. Para saber o problema do carro agora tem que ligar num computador para saber na central qual é o drama que ele tem. Então o alicate e arame nem para os carros funciona mais. Então para tudo se precisa sempre de informação. Se precisa sempre de saber o que fazer exatamente, né? Mas quando a gente vê assim que o Paulo de Tarso, ele foi assim um grande ícone da Boa Nova, assim, do cristianismo em si. Mas no entanto, ele é o típico camarada que é o processo já da terra revirada, né? Porque o jeito que ele conheceu Jesus foi muito sinistro. A forma que Jesus se apresenta para ele. Porque talvez Jesus tenha se apresentado para o Paulo como para poucas pessoas no longo do processo tenha se apresentado. E se a gente observar assim, aí a figura do Paulo vai fazer a gente chegar num outro entendimento. Eu não quero fazer ninguém ficar meio pensando demais hoje, mas o Paulo faz a gente pensar, porque olha só, ele é o maior caçador de cristão. E também o verbo vivo que fez o cristianismo se propagar para todos os cantos, porque ele escreveu para as grandes assembleias de pensadores de todos os cantos do mundo, e foram essas cartas aos Hebreus, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Coríntios, essa coisa toda que ele escreveu, para tudo quanto foi canto, foi para tudo para estimular um povo específico em um determinado momento, de um determinado segmento, para a pessoa seguir para fazer. Então essa lição 99 não é só uma lição comum. Ela meio que fala da dinâmica do Paulo, do trabalho que ele faz. Fala em como foi assim, enquanto ele, como ser humano, teve que se modificar, porque ele teve que ficar cego para poder enxergar. Vocês já se imaginaram vendo a figura de Jesus em sua frente, de verdade? Não, estou pronto para isso. Gente, olha só, Jesus. Se ele chegasse para ti hoje, o que é que ele ia te dizer? Eu fiquei pensando para mim, Jesus amigo, né? O Jesus amigo é coisa da Odete que vocês conhecem, né? Então a Odete me apresentou um Jesus amigo. Eu vinha daquele conhecimento, né? Um pouco daqui, um pouco dali, mas para mim Jesus era um cara muito distante. Ela falou Jesus amigo. Na primeira oração que eu vi ela fazer, eu disse, essa mulher acho que é meio doida, né? Eu vim para cá para o Centro Espírita, tem 90 e tantas pessoas na minha turma. Era 90 e poucas pessoas numa turma, não sei nem como é que colocar dentro de uma sala, no nosso programa 1, entende? Eu fiquei pensando assim, só que faltava, eu vou vir para cá, começar a chamar Jesus de amigo, daqui a pouco eu vou chamar de Deus de meu irmão. Né? Isso a cabeça do julgador que chega no primeiro momento, né? Aí tu vai vendo que Jesus amigo, sim, porque o cara tem que ser muito amigo para te perdoar as coisas. Aquele amigo que tudo bem, às vezes tu esquece do aniversário dele, às vezes tu esquece até de dizer bom dia para ele, não é assim? Amigo não dá bola para essas coisas específicas, porque o amigo é a pessoa que é o melhor exemplo de persistir e seguir. Porque nem sempre um bom amigo, que é o teu bom amigo, tu tem sido um bom amigo dele. Essa via de mão dupla nem sempre é verdadeira.
Basta a gente olhar assim, os amigos da infância, né? Eu descobri hoje um relato muito importante de uma pessoa, que eu não vou fazer muita força para não olhar para o lado que ela está, né? Mas ela é uma pessoa maravilhosa, né? Mas um dia ela omitiu que estava comendo uma fruta, para não dar um gominho de bergamota para outra pessoa que está na frente dela. Vocês imaginem que delito grave esse, né? Mas a gente já fez coisas específicas, já fez coisas que a gente achou que não eram tão graves assim, não é verdade? E aí a gente nasceu, olha só, nascemos, crescemos, e aí a criança vai mostrando já nos primeiros passos as suas inclinações. E aí cabe aos pais dar uma conduzida no processo, né? Para que as crianças se tornem depois adultos extraordinários e maravilhosos, não é assim? Mas às vezes a gente diz assim, não, o fulaninho é assim porque é parecido com o pai, parecido com a mãe, mas às vezes esse parecido não é uma coisa legal. E para persistir, é necessário às vezes ter que replantar. Lembram? A terra foi lavada, foi lavrada, veio toda a coisa, veio chuva, às vezes levou, às vezes estragou. Vocês já imaginaram o cara que planta tâmaras? Se ele não tivesse fé, não teriam mais tamareiras. Elas levam, sei lá, 40 anos para dar os primeiros frutos, ou 80 anos. Né? Mas parece que eles deram uma modificada, então não está mais nos 40. Então eles já estão tendo tâmaras mais rápido do que no processo. Porque a tâmara, o bisavô plantaria para o seu bisneto colher. É ter fé no processo. Já imaginaram? Quantas coisas que a gente faz hoje que a gente já quer resultado em 5 segundos depois? O advento do telefone celular fez isso com a gente. Nós estamos muito sem paciência. Muito. Eu tenho uma amiga fantástica que ela está me ensinando algo sobre paciência, que é divino. Ela me responde sempre no outro dia, ou 2 dias depois. Mas ela nunca responde nada de pronto na hora. Porque a gente está acostumado a mandar uma coisa e se não tiver em 5 segundos aqui, está acontecendo alguma coisa, né? Até os relacionamentos ficam meio abalados em função do celular. O que estava fazendo? O telefone estava desligado. O que? Não pode nem desligar essa coisa. Se acabou a bateria e a gente não tem um carregador, como é que fica? A gente vai perdendo o eixo das coisas simples da vida e vai estabelecendo alguns parâmetros conforme as nossas vontades, conforme aquilo que eu quero e não aquilo que precisa acontecer. As pessoas são como elas têm que ser, ok? Ou não? Ou elas podem mudar? Quem é exatamente a mesma pessoa que era ontem? Nenhum de nós. A gente está se aprimorando todos os dias. A gente está melhorando a cada passo. Se a gente se olhasse às vezes assim e fizesse uma pequena reflexão sobre o que nós somos e imaginássemos, olha, se do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, das vezes que eu já reencarnei, como eu era nas últimas reencarnações, se eu já melhorei muito para até aqui hoje, o que eu fui há uns 2000 anos atrás? Onde nós estávamos? A gente estava junto com o Paulo? Nós éramos caçados pelo Paulo? Ou nós éramos a multidão que apedrejava as pessoas? Simples assim. Vamos voltar só 2000 anos para ninguém sofrer muito. Nós éramos as pessoas que atirávamos as pedras, nós éramos os soldados que tiravam a vida das pessoas, nós éramos os tratadores que largavam as pessoas dentro da arena, a gente era a pessoa que buscava os gravetinhos para acender as fogueiras. Quem éramos nós? Ou nós éramos as pessoas que éramos queimadas? Isso, vamos lembrar o caso de Joana de Cusa, que foi queimada. E ela é a mesma Sora Joana Inês de la Cruz, a mesma Joana de Ângeles. Ok? Então, se a Joana de Ângeles foi queimada, quem era eu? Eu acho que eu era o cara que botava o fogo na fogueira. Porque normalmente a gente se vê sempre num ponto melhor, né? Não, eu era um rei, eu era alguma coisa. Eu tinha um senhor no nosso centro espírita que ele sempre dizia para mim que eu tinha sido o rei do Congo. Eu digo, devo ter sido mesmo numa das minhas encarnações. Ah, para rei eu não sirvo, não. Eu devia ser um servo do rei. E ele fala, não, tu foi rei do Congo, porque tu é muito petulante. Eu digo, muito obrigado. Mas como é difícil ouvir algumas palavras, né? Petulante é uma delas que faz a gente refletir sobre a nossa existência. Não é verdade? Sim. É assim. E não é assim.
Tá? Mas, no entanto, a gente fica pensando. O problema é que quando as pessoas começam a repetir muito uma coisa, pode ser que ela seja verdade. Então a gente tem que ouvir tudo. A sugestão e a crítica. E usar o meio termo. Nem tanto isso quanto tanto aquilo, mas é preciso manter a vigilância no processo. Porque às vezes tu vai cair. Teu joelho vai sair do lugar, foi o que ele afirmou aqui nessa mensagem. E mesmo assim a desilusão pode ser que te afaste do teu processo, ou te tire da tua grande missão, que pode não ser grande, mas pode ser que salve uma vida. Às vezes as mensagens que tu coloca lá no teu status, que tu pode achar que não vale nada, ou que não serve para coisa nenhuma, pode salvar uma vida. Se a pessoa necessitada passar os olhos por ela no momento certo, e sempre vai acontecer isso, alguém vai ser ajudado, então continue colocando. Ah, a pessoa do Bom Dia, eu não gosto do grupo do Bom Dia, mas grupo de família é sempre assim. Não sei se de vocês é. Mas grupo de famílias normais tem que ter Bom Dia. E normalmente tem a pessoa ainda... Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela pede para mim catar todos os Bom Dia da internet, sempre mandar uma coleçãozinha para ela. Então ela vai montando coleçãozinha de Bom Dia. Acho que ela tem todo tipo de Bom Dia possível. E é um ser humano extraordinário e fantástico. Então, o grupo do Bom Dia, ou o fato do Bom Dia, às vezes é só um algo, alguma questão que tu precisa trabalhar em ti mesmo. A gente precisa ter paciência. A gente precisa entender por que algumas pessoas são como são. Estar pronto para dar apoio e dar suporte quando necessário. Porque, afinal de contas, nós sozinhos não vamos tão longe quanto todos nós juntos. Bezerra de Menezes, quando traduziu assim, fez essa mensagem logo que eles estavam terminando aquela questão do Pacto Áureo, lá pelo ano de 1953, acho que era, se não me falha a memória. É 53 ou 63? Como o Paiva está aqui, ele é universitário, daqui a pouco ele informa ali nós no chat ali, se for 53 ou 63. Mas a mensagem do Bezerra, ela falava assim, a unificação do movimento espírita é urgente, mas não é apressada. É urgente porque ela precisa acontecer. E não é apressada porque a gente não pode, em hipótese alguma, violentar a consciência alheia. Então tudo é necessário. Até entender que não dá mais para falar algumas coisas, né? Tem palavras que a gente está meio proibido de falar atualmente. Mas dizer meu irmão, minha irmã é uma coisa muito boa. Bom dia, boa tarde, boa noite é muito bom. Mas mesmo assim a gente não diz nem com licença quando quer passar num lugar. Com esse lance assim de estar se locomovendo, e às vezes tem um carro para ir para os lugares, eu tenho pego menos ônibus na minha vida. E essa semana eu me senti de novo uma sardinha, porque eu tive que pegar um ônibusinho maravilhoso e ele estava muito cheio, sabe? E a gente tem alguns cuidados para pegar o ônibus, que o primeiro deles é o desodorante. Não sei se vocês sabem disso. Mas, no entanto, mesmo assim, com tudo que tu cuide, às vezes o cheiro do teu desodorante irrita alguém. Porque são pessoas. E elas estão livres para isso. Mas daí a gente já vê tudo, a gente já sai aprendendo. Eu fico imaginando, se a pessoa não sai muito bem de casa, como é que ela chega no trabalho? Se ela tem 1h30 de ônibus até chegar no serviço. Já pararam para pensar sobre isso? Então, se tu colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo uma boa lição, é maravilhoso, né? Então, para isso, a gente sempre tem assim bons recursos. E para vocês eu vou indicar a leitura da lição número 99. O item 8, 9 e 10 vão fazer vocês pensarem muito. Desse 99, o item 8, 9 e 10 vão fazer todo mundo pensar demais da conta. Os primeiros itens apresentam o texto e as conclusões são nos últimos itens dentro dessa lição 99. Mas ela fala exatamente para que a gente consiga, para que a gente persista e para que a gente siga. E seguir às vezes não é tão fácil assim. Quer saber como é que é seguir? Pergunta para a pessoa que está com um familiar lá na UTI de um hospital. Quer saber o que é persistir? Pergunta para alguém para que está fazendo a sessão vermelha, que vai fazer a sessão branca, que vai fazer a sessão não sei o que das quimioterapias da vida. Entende? Então tu só sabe às vezes desses limites quando a tua vida está exatamente em jogo. E normalmente a pessoa que vai te salvar nem te conhece, que é o teu médico. Tu nem sabe quem é. O médico do Cristo Redentor, que salva uma pessoa que foi baleada em qualquer momento, ou que sofreu um grande acidente, ele não conhece a pessoa. E a pessoa que doou sangue, que está lá no banco de sangue, também não te conhece. Mas se pessoas pararem de fazer o bem, a gente está à mercê de quem?
Então a gente precisa persistir e seguir. Sigamos em paz, sigamos envolvidos em muito amor e muita luz, né? E que Jesus nos abençoe a todos. Vamos encerrando por aqui esse primeiro momento e passando a palavra para a nossa irmã Simone. Para fazer a prece para a gente. Faça sim, gente. Tá bom, aparece nas câmeras. Apareceu muito chique. A gente agradece o nosso mano querido que vem falar com a gente aqui de vez em quando. Muito obrigado. Dizer essa palavra Muito obrigado. linda. E a gente fica na certeza de que, diante de cada um de nós, a gente tem um amigo da luz que vai trazer o nosso passo espiritual. E a gente agradece, né, cidade? Obrigado, A esse vamos lá. Deus, a esse Jesus, e agradece o nosso mano aqui, que vai Obrigado. fazer a nossa prece. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Vamos voltar aqui para o movimento prece. Deixa eu voltar para a câmera. Então vamos suavemente fechar os nossos olhos, pedir àqueles que nos acompanham através da internet que também sentem-se adequadamente. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao Senhor Jesus, a rogativa de que Tua paz, Senhor, e que a Tua luz esteja no coração de todos nós. Jesus amigo, neste momento em que, envolvidos em muita luz e muita paz, através dessa rogativa, solicitamos que do plano divino desça sobre todos nós as luzes, a paz, a sabedoria e o amor, através de um bálsamo, Senhor, que envolva a todos nós, que traga aos nossos corações o alívio, que traga aos nossos corações o amor e a paz, e que possamos recarregar nossas energias, Senhor, através desses Teus abnegados benfeitores da luz, que ora nos envolvem a todos em muita luz e muita paz. Sê conosco, Senhor Jesus. E também nessa rogativa, aproveitamos, Senhor, para agradecer pelas mães da vida, aquelas que nesta ou que na outra lida cumpriram e ainda estão cumprindo sua missão de mãe. Abençoa, Senhor, estas mulheres que têm sido o exemplo do Teu amor, o exemplo da Tua luz e o exemplo, Senhor, do amor de Deus para com todos nós, gerando vidas, mantendo vidas, abençoando vidas, elas seguem a qualquer custo. Ampara, Jesus, a todas as mães do caminho, a todas as mulheres venturosas que tiveram ou que têm essa missão extraordinária de dar à luz a um filho. Aquelas que receberam em suas mãos os filhos que a vida lhe possibilitou, as mães da jornada, chamamos as mães do coração, o nosso agradecimento e nossa rogativa de que todos possamos dar valor enquanto elas ainda estão perto de nós. Dar valor quando elas não estão mais perto de nós. Porque independente da dimensão que a mãe esteja, elas seguem sendo mães. Obrigada, Senhor. Obrigado às mães da vida. E nesse exato momento, pedimos a permissão para encerrarmos este momento com essa oração. E que assim seja. Que agradeço. Eu sou tímido. As crianças fazem isso também. Obrigada, gente. A Ionara não está hoje. Não continua mais? A Ionara vai me dar os recadinhos. Fica ligado? Acho que eu vou. Acho que ela só vai me dar uns recadinhos.
Boa noite a todos. A gente vem aqui mais uma vez para dar os recados do funcionamento, das atividades da nossa casa, né? No dia 25 de maio nós vamos ter um galeto, né? É o Galeto das Mães, né, Débora? Fechando o mês de maio, a gente vai ter esse galeto que será beneficente. O objetivo é comprar um sistema de som para a nossa casa, tá, gente? Som e imagem, né? Se der tudo certo, vai ser som e imagem. Os ingressos estão à venda ali na recepção, tá? Custa R$30. Amanhã de manhã, nós temos o nosso café com luz e cuscuz. Quem ainda não veio está muito convidado a vir, porque é bom demais. Quem vem, todos gostam. Então, a gente insiste com esse convite, porque realmente sempre é muito bom estar no nosso café, tá? O café começa às 8h30 e termina às 9h15. Às 9h15, a gente tem o estudo do livro A Boa Nova. A Boa Nova nos traz passagens de Jesus que não foram escritas nos evangelhos tradicionais. Humberto de Campos nos traz esses relatos que no plano espiritual se continua estudando os evangelhos de Jesus, e através das mãos de Chico Xavier ele nos trouxe detalhes e passagens que não estavam escritas. Em cada sábado se estuda uma dessas passagens, um destes capítulos. É uma aula interativa, muito participativa, aberta a todos, independente de ter ou não conhecimento espírita, né, Jonas? Todos são bem-vindos e todos têm a oportunidade de participar, né? Nós oferecemos, lá no fundo, perto da porta, tem a água magnetizada. O que é a água magnetizada? É a água onde nossos irmãozinhos espirituais, durante a palestra, durante as orações, durante as preces e radiações, elas estão recebendo a magnetização, ou seja, são medicamentos que são depositados nesta água, tá? Através de fluidos que a gente não enxerga com nossos olhos, apesar de que algumas pessoas até sentem alguma alteração no sabor, né? E às vezes gaseificação da própria água. Todos estão convidados a também estudar na nossa casa. Quem está gostando do Espiritismo, quem está recém-chegando e tem vontade de aprender mais, de entender alguma coisa que às vezes o palestrante fala aqui e que a gente não entendeu muito bem, porque nós que já estamos muito familiarizados com a linguagem da doutrina espírita, acabamos usando os termos técnicos sem nem perceber que não é do conhecimento de todas as pessoas. E através do estudo, todos têm a oportunidade de também dominar esses termos, né, essas falas, e quem sabe um dia também estar aqui, né, fazendo esse trabalho de palestras, né? Todos estão convidados a participar dos estudos para que também tenha essa oportunidade. Porque um dia o Janga disse, na Igreja Católica tem o padre que é formado, os pastores têm o estudo deles, a formação deles, e nós aqui é nós conosco, a gente vai estudando um pouquinho e à medida que vai entendendo e se encorajando, né, Janga, a gente vem para cá também fazer alguma pregaçãozinha, né? Alguns já tem mais, né? Alguns já têm uma bagagem um pouco maior e aí fazem algumas palestras realmente que nos impressionam e ficam gravadas, né, no nosso entendimento, para o nosso aproveitamento, às vezes para a vida inteira, através de uma palestra, em uma simples frase, modifica uma atitude que a gente já vem errando há muito tempo, né? De segunda a sexta, nós temos um aplicativo que é esse mesmo que está transmitindo a palestra nesse momento, que
também transmite de segunda a sexta, às 3 horas da tarde, o Evangelho. É um estudo de todos os trabalhadores, cada um na sua casa, não acontece aqui, tá? Cada um tá lá na sua casa, isso surgiu durante a pandemia, tá? Só que foi um sucesso tão grande, foi tão transformador para tantas pessoas, que continuou mesmo depois da pandemia, esse grupo de trabalhadores continua se reunindo de segunda a sexta às 3 da tarde. Quem quiser participar também, a gente pode fornecer ali na recepção, tem o linkzinho, o endereço eletrônico, né? O endereço que fica daí